Oi pessoal, saudações ao luz, sejam todos bem-vindos a esta palestra, os efeitos curadores da oração na estrutura cerebral e, portanto, na estrutura física do nosso corpo e também na estrutura da nossa alma. Vamos lá, gente, vamos falar, é um assunto muito importante, né? E vejam ali, os caminhos da oração. Esse estudo que nós vamos fazer agora com vocês, ele está embasado em 3 momentos. Primeiro momento, nós vamos apresentar pesquisas de médicos neurologistas, ou de um médico em especial e um neurocientista, que comprovam cientificamente o poder da oração na cura. Também nós vamos trazer alguns apontamentos de reflexões de um médico neurologista que também afirma que as orações feitas por terceiros também geram grandes efeitos na saúde e na recuperação dos pacientes. Além do que, ele também diz que existe dentro da área da neurologia a neuroteologia, que estuda os fenômenos religiosos e espirituais da oração nos processos de cura dos pacientes. E é claro, né, gente, não poderíamos deixar de mencionar os estudos consagrados de José Trigueirinho Neto, um grande estudioso que deixou centenas de livros para nós aqui, materiais muito elevados, um estudioso da área da metafísica, do autoconhecimento e da expansão de consciência em nível cósmico, em nível multidimensional. Muito importante também esses materiais deste autor, que já não está mais entre nós, mas deixou uma colaboração vastíssima de materiais imensuravelmente grandiosos para a nossa cura e a nossa elevação da consciência. Bem, então vamos iniciar a nossa palestra? Vamos lá? Primeiro aspecto, vamos falar sobre o poder da oração e a saúde humana. Vamos falar sobre uma experiência que o médico do Hospital de Manaus comprovou por meio da ressonância magnética funcional o aumento do fluxo sanguíneo em 7 ml por minuto no lobo frontal. Essa região aqui, que ela é a região da nossa estrutura cerebral, a região que promove a nossa decisão, o nosso discernimento, a nossa clareza nas tomadas de decisões. Muito importante isso, né? Então, ele disse o seguinte, que quando os pacientes são submetidos a orarem, a meditarem, a elevarem a sua mente para uma oração, esta região aqui pré-frontal, ela aumenta esse fluxo sanguíneo e a pessoa fica com uma visão mais ampliada, uma percepção mais ampliada da realidade e, portanto, consegue tomar decisões de uma maneira mais assertiva. E também, segundo estudos deste médico, ele identificou que a oração na estrutura pré-frontal aumenta a produção de neurotransmissores. Bom, e ele também denominou alguns em especial, né? O primeiro deles aqui, ele falou o seguinte, que uma pessoa que tem uma prática de oração, ela aumenta o neurotransmissor dopamina, tá? Que ele é responsável por levar informações do cérebro para as várias partes do corpo, trazendo motivação, satisfação, hormônios, principalmente o hormônio da felicidade, que é conhecido este neurotransmissor. Esse autor também disse que houve, né, uma produção do hormônio antidiurético vasopressina, quando uma pessoa está num processo de orações e meditações, tá? Esse hormônio, ele tem uma ação
antidiurética sobre o rim, tá? Principalmente quando os mecanismos antidiuréticos estão alterados, como por exemplo no diabetes insípidos, que esse tipo de diabetes ela é a ausência do hormônio vasopressina, que causa uma produção excessiva de urina, e ela é uma urina muito diluída, tá? E também a vasopressina também ela ajusta a nossa frequência cardíaca. Então, este médico identificou que no momento de uma oração, ou pessoas que têm práticas diárias dessa oração, também tem este mecanismo aqui, né? Esse hormônio regularizado ou reativado no seu nível fisiológico. Também ele identificou que há uma produção de norepinefrina, que também ou é a noradrenalina, né? Que ela atua como um hormônio e um neurotransmissor no controle da pressão sanguínea em certos estados hipotensivos agudos, ou seja, quando as pessoas têm queda de pressão abrupta, né? Então, a oração também consegue regularizar esse neurotransmissor aqui nas pessoas que têm essas práticas de orações. E por fim, ele também identificou que há a produção de cortisol, que é um hormônio conhecido como neocortisol. Ele é responsável por controlar o estresse em nosso corpo. E ele ajuda a diminuir inflamações, melhorar o funcionamento do sistema imune e aumentar o metabolismo de proteínas, de gorduras e de carboidratos, mantendo os níveis de açúcar no sangue de uma maneira constante e equilibrada. Percebam, este é um primeiro estudo, né, que nós estamos trazendo para vocês em relação à questão do poder da oração em um processo de autocura. Agora, vamos para um outro estudo também. Os estudos feitos pelo neurocientista Jordan Grafman, deixa eu pôr aqui, esse aqui, tá? O neurocientista, ele também diz que, através de exames de ressonância magnética cerebral, ele descobriu que a oração, olha, ela aumenta a oxigenação cerebral, né? Principalmente no sistema límbico profundo e no giro cíngulo, que está aqui, esse aqui é o sistema límbico profundo nosso. E o giro cíngulo está aqui. Vamos compreender um pouquinho o que é o sistema límbico profundo. É uma estrutura cerebral responsável pelas emoções, pelas memórias, pelos nossos processos cognitivos, pela nossa aprendizagem, linguagem, atenção, comunicação, percepção, certo? Bom, e o giro cíngulo, ele é responsável por uma série de respostas emocionais diante de estímulos externos. Então, segundo os estudos desse neurocientista, ele diz o seguinte, que quando uma pessoa ela tem também um hábito de orar, de meditar, né? Seguido ou tem uma rotina séria, comprometida de orações, então esse sistema límbico aqui, que é uma estrutura cerebral muito importante, como a gente viu aqui, ele é responsável por equilibrar as nossas emoções, as nossas memórias, os nossos comportamentos, a nossa forma de se colocar no mundo, a nossa forma de compreender o mundo, a nossa forma de nos relacionarmos com o mundo, porque quando nós temos equilíbrio nas emoções, equilíbrio nos nossos pensamentos, equilíbrio e entendimento nas nossas atitudes, nas nossas palavras, na nossa forma de ser, significa que nós temos emoções equilibradas. E nesse sentido, então, o neurocientista Jordan Grafman
apontou que as orações, pessoas que têm, então, rotinas diárias de oração, também elas ajudam a sublimar as nossas emoções, ou seja, a elevar as nossas emoções. Em resumo, significa também que o resultado da oração na nossa estrutura cerebral promove ou trabalha em nós a empatia. O que é a empatia? É a capacidade de ter uma compreensão em relação ao que o outro está sentindo, como que o outro está vivendo, é se colocar numa linguagem simples, é tentar se colocar ou se colocar no lugar do outro, é ter compaixão também, né? A compaixão, o que é ter compaixão? Compaixão é um termo também extremamente metafísico, é um termo de elevada compreensão espiritual sobre aquela alma, sobre as dores que aquela alma está vivenciando, algum processo na vida dela. Então, quem tem oração, quem assume um compromisso diário de orações sérias, comprometidas, para o seu equilíbrio interior, vai desenvolver esse aspecto na sua vida, a compaixão, que é uma compreensão elevada sobre o outro, sobre a necessidade do outro, vai muito além da empatia, certo? Tem uma compreensão das dores profundas da alma daquela pessoa. Olha só que importante, né? Também a oração na nossa estrutura cerebral em relação ao sistema límbico, em relação às nossas emoções, aos nossos comportamentos, às nossas atitudes, também geram compreensão. Nós nos tornamos pessoas mais compreensíveis com relação às pessoas, com relação a nós mesmos, com relação a todos os nossos relacionamentos, tá? Também eles geram entendimento e uma pacificação nas nossas relações interpessoais. Olha que maravilha, né, gente? É uma bênção. Se nós, seres humanos, começamos, né, a ter esse hábito com mais seriedade e com mais comprometimento nas orações, olha quantas coisas maravilhosas que a gente pode incorporar para o nosso cotidiano de vida, né? Também ela promove emoções mais equilibradas, portanto, tomada de decisões mais assertivas diante dos acontecimentos da vida diária. É óbvio, né, gente? Se eu oro e nessa oração a estrutura do meu cérebro ela se acalma, as minhas emoções se acalmam, eu consigo ter uma clareza melhor das decisões a tomar, do que fazer, como falar, como me posicionar com as pessoas diante dos vários fatos na minha vida, é óbvio que eu vou ser uma pessoa que vou ter decisões mais assertivas, ou seja, eu vou ter resultados melhores no meu cotidiano de vida profissional, pessoal, familiar, certo? E também, segundo os estudos do neurocientista, a oração nesta estrutura cerebral ativa em nível físico a questão da crença, uma iluminação interior, a fé em Deus, sabe? Mais ou menos uns 30 dias atrás, teve uma pessoa que me mandou uma mensagem solicitando um agendamento de horário, um jovem, e ele disse assim, sabe, eu estava orando e eu pedi para Deus se ele existia. Eu nunca tinha rezado. E eu rezei e disse, Deus, se você existe, me dá um sinal. E eu recebi 2 sinais. Olha só, que interessante, né? Então veja só, o ser humano, nós já vamos compreender por que o ser humano tem tanta dificuldade de fazer orações, né? É lamentável que o ser humano, ele não conseguiu ainda se desenvolver
nesse quesito da oração, né? Mas nós já vamos entrar nesse assunto. Então vamos ver aqui. Outro aspecto importante, ó, quando a oração é praticada sem dogmas, né? Ou seja, com pureza de intenções, desenvolve uma conexão interna, uma introspecção e um alinhamento com a estrutura divina que cada ser humano possui, tá? Nós já vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é ter uma oração que ela gera uma pureza de intenções, tá? Porque na maioria das vezes as pessoas acabam fazendo orações direcionadas para situações de ordem estritamente material e em momentos somente de sofrimento e de perturbação, né? Então, nessas horas, realmente a pessoa ela não vai ter os resultados, muitas vezes, que ela está almejando. E nós vamos compreender por que isso. Sabe aquela expressão, nossa, mas eu rezo e nada parece que funciona na minha vida? Quanta gente que já passa por isso, né? Quantas pessoas vivem essa situação e por que isso está acontecendo? Qual é o motivo? Já que a neurociência, a neurologia, né, estão já mostrando cientificamente que a oração promove resultados, promove cura física, cura emocional, cura mental e até a cura da alma. Por que é que existem pessoas que ainda estão enfrentando dificuldades no seu desenvolvimento pessoal? Porque elas não conseguem e muitas vezes nem acreditam em orações. Vamos compreender um pouquinho isso? Bom, e quem vai nos dar essas informações é José Trigueirinho Neto, tá? Então, José Trigueirinho Neto, nos seus livros, né, e ele tem também um material que, ao final dessa palestra, eu vou deixar a lista para vocês dos links que vocês podem acessar e ver esses materiais na íntegra, ok? Então, na visão metafísica e cósmica, certo? O que uma oração, como é que a gente deve compreender essa oração? Primeiro ponto, uma oração, ela deve ser uma prática por contínua e por toda a vida. Então, sabe, gente, aquelas pessoas que oram nos momentos de desespero e depois esquecem e não conseguem as respostas, ou conseguem alguma coisa e depois largam e nunca mais fazem orações ou retornam a fazer orações somente em momentos de desespero, então isso não é uma prática de oração pura, sincera e verdadeira. Porque uma oração sincera e verdadeira, ela precisa ser como tomar banho, como escovar os dentes, como me alimentar. Eu preciso todos os dias ter essa prática em minha vida. Ela precisa ser incorporada por mim por toda a minha existência, até o último minuto que eu estiver aqui vivendo nesta terra, porque a oração ela faz parte da manutenção da nossa vida, da integridade da nossa vida mental, emocional, física e espiritual. Quem tem a dificuldade de realizar práticas de orações nesse sentido são pessoas que estão muito propensas a sofrerem emocionalmente, mentalmente, espiritualmente processos muito negativos. São pessoas realmente que têm um comportamento, têm atitudes, têm pensamentos que podem prejudicá-las a elas mesmas muito e a prejudicar as pessoas com as quais ela convive em todos os setores da sua vida, ok?
Mais um aspecto. A oração dentro da visão metafísica e cósmica, dentro dos estudos também de José Trigueirinho Neto, ele desencadeia a verdadeira tarefa a ser vivida pelo indivíduo a partir do seu ser interior, permanecendo num caminho evolutivo sem ou com o mínimo de desvios possível. Ou seja, o que ele quer dizer ali que a oração, quando a gente adota ela dentro de uma perspectiva de algo fundamental para a nossa vida, nós vamos desenvolvendo, como ele diz aqui, vamos compreendendo a nossa tarefa a ser vivida, ou seja, nós vamos nos conectando com essa energia aqui, seu ser interior. Sabe aquela expressão? Deus vive dentro de mim, Deus está em mim e eu estou em Deus. É mais ou menos isso. Então, quando nós temos esse hábito concretizado dentro de nós, essa energia divina, ela vai ser uma guia, vai ser uma guiança para nós, vai ser nós vamos estar como se nós estivéssemos sempre em proteção, sempre em um alinhamento, né? Para nós tomarmos as atitudes corretas, para nós tomarmos os caminhos corretos na nossa vida, certo? Ou então, com o menos possível, mínimo possível de desvios, porque aqui também nesse mundo ocorrem muitas armadilhas, existem muitas armadilhas aqui. Muitas pessoas que também oram, elas também passam por processos de provas para o seu desenvolvimento interior. Então, uma oração, ela sempre deve estar pautada junto com o vigiai, com a percepção do que está acontecendo ao meu redor e sempre pedindo verdades, sempre pedindo e entregando a nossa vida. A gente faz a oração, mas a gente tem que entregar a nossa vida a Deus para que Ele faça o melhor por nós, ok? Bom, depois se consolida como um trabalho de cura planetária, permitindo ao indivíduo desencadear a vocação principal da alma, que é servir, certo? Então, a oração, quando praticada de maneira equilibrada, nós vamos ser gradativamente direcionados para o cumprimento de um plano de luz ao nosso redor. Porque, gente, um aspecto muito importante. Para as pessoas que são mais conscientes da vida que a gente está vivendo aqui na Terra, o planeta Terra, ele é um planeta muito kármico, ou seja, ele é um planeta que existe muita desigualdade em vários aspectos, certo? Nós temos muitas injustiças, muitos sofrimentos que acontecem ao nosso redor, né? Com as pessoas com as quais a gente convive, na rua onde a gente passa, né? Nós vivemos em um planeta em que ele é um planeta caído, é um planeta que submergiu na escuridão. A história desta terra é uma história de guerra, de fome, de doenças, de destruição de tudo que aqui tem nesta terra, certo? Então é óbvio, gente, que nós que estamos encarnados fisicamente aqui, nós temos um histórico da nossa ancestralidade materna e paterna, que nós carregamos coisas que não foram legais. Então, a partir do momento em que eu faço um processo de uma oração e um processo de uma cura interior, eu não vou curar apenas a mim, mas eu vou curar a minha família, eu vou curar a ancestralidade materna e paterna pelos seus equívocos. E nesse sentido, essa cura, ela se estende para o planeta Terra. As energias dos anjos e dos arcanjos,
as energias on-luz, as energias do Cristo cósmico, elas percebem quando um ser humano ele tem uma oração pura, sincera e verdadeira na sua cura interior. E quando isso acontece, então eles vêm ao encontro, envolvem esta alma, este ser, esse indivíduo, num campo de luz e de cura, e sim, acontecem curas físicas, acontecem curas emocionais, mentais, e também acontecem resoluções na vida física também, mas vai ocorrer uma cura do planeta. Essas estruturas divinas, elas vão também gerar uma cura para o planeta Terra, aonde existem pontos kármicos, pontos karmáticos que a gente diz no planeta Terra, que isso nós vamos falar no curso de genealogia sociofamiliar que vai acontecer agora, né, amanhã, no dia 28 de agosto até o dia 2 de setembro, nós vamos falar sobre os bolsões e os pontos karmáticos na Terra, tá? Então, quando uma oração ela é sincera e verdadeira nesse ponto, também atingem-se curas em nível dimensional e multidimensional em relação ao planeta Terra, certo? Isso é uma vocação que toda alma, todo ser humano tem. E toda pessoa que faz uma oração verdadeira nesse aspecto é uma pessoa que tem uma pacificação interior e um equilíbrio muito significativo nos seus relacionamentos, ok? Vamos lá então. A oração, ela deve ser ofertada em seu dia a dia. Tudo que se faz melhora e ganha outra qualidade, né? Nos apontamentos de José Trigueirinho Neto. O que é ofertar a oração no seu dia a dia? Quando você levanta, quando você acorda pela manhã, agradeça. Agradeça aquela noite de sono que você teve. Abençoe o dia que está chegando e coloque o dia em oração, ou seja, ofereça o dia em oração. Eu ofereço tudo o que acontecer hoje para a minha vida em oração, certo? Ou eu ofereço os alimentos que eu vou preparar, a água que eu vou tomar meu banho, o alimento, né, que eu vou me alimentar, tudo, as roupas que eu vou me vestir, tudo eu devo colocar em oração. Ofereça a tua vida em oração, certo? Uma outra consideração dentro da visão metafísica e cósmica. A oração, dentro da visão metafísica e cósmica, já é um nível elevado de entendimento da oração. Não é só para fins físicos, materiais e de cura de doenças físicas, embora seja importante como a gente viu antes, tá? Mas é também dentro da perspectiva da cura da alma, da evolução da alma, certo? Então, a oração, ela precisa ser praticada com simplicidade e uma expressão livre, falando abertamente com Deus, certo? E nesse aspecto, então, aqui, o que é simplicidade na nossa expressão? Significa que você precisa conversar com Deus de uma maneira calma, como se você estivesse conversando com o teu pai ao teu redor, com um irmão, com um amigo, com uma pessoa que você tem uma confiança muito grande, com a tua mãe, com a tua irmã, enfim, converse, abra o seu coração e fale da maneira mais profunda e verdadeira que você tem, que você é, sobre aquele assunto que você está precisando resolver na sua vida. Seja no trabalho, seja no casamento, seja com o filho, seja com o noivo, o namorado, seja em qualquer coisa na tua vida que você tenha.
É simples, uma oração é simples, né? É só dizer: Deus, eu estou aqui, eu estou enfrentando essa dificuldade, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Senhor me mostre o que eu preciso saber sobre a cura da minha alma para que eu possa resolver este problema. Deus vai lhe mostrar, Deus vai lhe dar respostas, certo? Então, como é que Deus dá uma resposta quando a gente fala com simplicidade? Como é que Deus nos responde às nossas inquietações, as nossas perguntas, os nossos diálogos em um momento de oração? Ele nos dá a resposta, muitas vezes ativando em nós algum sentimento negativo. Por exemplo, quando você diz assim: Deus, Jesus, Mãe Maria, anjos, não importa, Deus, eu estou enfrentando um problema na minha vida, no meu trabalho. Eu estou enfrentando problemas com os meus colegas, assim, 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 eu preciso de ajuda, eu preciso de uma solução daquela situação, tá? É um exemplo. Como que Deus dá uma resposta para nós? Aí a gente faz esse diálogo com Deus e em seguida a gente diz assim: agora que eu conversei com o Senhor, agora que eu conversei com os anjos, que eu abri o meu coração sobre tudo que eu estou sentindo, que eu estou percebendo, Deus, agora mostre o que eu carrego dentro da minha alma que faz com que eu esteja vivenciando este problema. Porque se eu estou em um ambiente profissional desequilibrado, significa que dentro de mim, dentro do meu coração, das minhas emoções, da minha mente, eu estou desequilibrado e, portanto, pela lei da ressonância, pela lei da atração, eu fui magnetizado, eu fui atraído para um ambiente profissional que ativou um trauma, ativou um bloqueio, ativou uma dificuldade em mim. Então, portanto, Deus sempre vai responder para nós ativando algo não tão positivo que nós temos que olhar para dentro de nós. Vocês compreenderam? Então, aquela expressão: nossa, mas quanto mais eu rezo, pior fica, quanto mais rezo, mais assombração me aparece, é porque você está interpretando mal as respostas que Deus está lhe dando, tá? Não é assim, não. Quando a gente ora, existe uma lei divina, existe uma lei superior que diz assim: pedis e obtereis. Ou seja, tudo que você pede, você é ouvido, quando esta oração é feita de uma maneira pura, sincera e verdadeira. Então, quando você pede: Deus, me cure desse problema que eu estou vivendo no meu trabalho, me cure desse problema que eu estou vivendo no meu casamento, com os meus filhos e assim por diante, Deus vai curar o teu pensamento, o teu comportamento, as tuas atitudes. Ele vai trazer à tona o trauma que você tem, o bloqueio que você tem, a perturbação que você tem, a energia dolorida, sofrida, traumática que você guarda dentro da tua psique, dentro da tua estrutura cerebral, dentro da tua estrutura de alma. Ele vai ativar esses sentimentos, esses pensamentos, essas memórias em você. Por quê? Porque essas memórias, elas são ressonância, elas têm uma energia, elas são um ímã, elas te atraíram para esses relacionamentos delicados e conflituosos. Por isso que, quando a gente trabalha num processo de uma oração pura e verdadeira, acontece da nossa energia,
negativa vir à tona, porque Deus está querendo nos mostrar, Deus que está dentro de nós está querendo nos mostrar o que eu tenho de trauma. E se eu tenho trauma, é porque eu estou, é por isso que eu estou ligado nesse ambiente profissional com estas pessoas. Elas são o meu gatilho, elas ativam em mim o que eu tenho de desarmônico dentro de mim. Compreenderam o porquê que nós temos que pensar numa oração dentro de uma perspectiva de simplicidade, certo? E depois, então, quando Deus traz para nós os sentimentos que não são positivos, então nós temos que olhar para nós, digamos, estou lá no meu trabalho e estou enfrentando um problema no trabalho. E aí eu peço, Deus me ajuda. E de repente Deus, ele mostra para você que você tem irritação, que você tem nervosismo, que você tem raiva, que você tem impaciência com relação a tudo aquilo que você está vivendo, tudo aquilo que você está passando na tua vida, seja no trabalho, seja na família, seja no casamento, seja onde for. E aí quando você percebeu que veio esse sentimento negativo, qual que é a próxima atitude a fazer? A próxima atitude é parar, refletir, orar, se perdoar, perdoar as pessoas com as quais você está convivendo negativamente e em seguida pedir assim, Deus, me cure de mim mesmo, me liberte de mim mesma, de mim mesmo, das sombras que eu estou carregando dentro de mim e que me fizeram estar com estas pessoas neste momento da minha vida. E ore, aproximadamente de 3 a 5 dias em média, de 3 a 7 dias em média, esses processos que desencadeiam em nós tendem a aliviar, se não a desaparecer por completo. Então, ocorreu a tua cura, ocorreu a cura da sua alma, certo? Bom, mas a oração também, segundo os estudos de José Trigueirinho Neto, dentro de uma perspectiva da cura da alma, ela também tem alguns estágios. Vamos ver aí, gente. O primeiro estágio de cura com a oração é aquela oração onde existe uma oração formal, onde nós determinamos o dia e a hora, né, para realizá-las. E também podem ter pessoas que precisam de orações escritas, preces escritas. Tudo bem, não tem problema. Isso também já é o nosso primeiro passo para nós desenvolvermos a oração. Também, no primeiro estágio, a oração ela protege contra situações que geram perdas de energia ou vampirizações de nossos corpos. Então, uma oração protege sim. Uma oração, ela nos protege de pessoas que queiram sugar a nossa energia, drenar a nossa energia, certo? Também ela detém o avanço de forças negativas de entrar em seu campo de energia, tá? Ou seja, também podem existir forças espirituais negativas no campo astral, emocional e físico etérico da Terra, da realidade física que a gente vive mesmo, forças espirituais negativas, tá? Que se nós não tivermos um vigiai e um orai profundo, verdadeiro, sincero, honesto, essas forças tendem a invadir o nosso campo de energia e tendem a gerar muitas perturbações para as nossas vidas, certo? E provocar até situações ruins, tá? Que realmente é bem delicado isso. A oração também desobstrui obstáculos na matéria. Então, assim, às vezes a pessoa ela está rezando, porque ela diz assim, eu rezando para uma coisa material. Por exemplo, ela está rezando para conseguir um emprego.
ela está rezando para conseguir um trabalho, para conseguir, né, uma mudança, às vezes, de cargo dentro da empresa. É um exemplo, tá? Ou ela está rezando para passar num concurso, ou ela está rezando para passar num curso vestibular, algo nesse sentido. É algo na matéria, certo? Então, a oração, ela trabalha a remoção dos obstáculos que impedem a pessoa de conseguir trabalhar, de conseguir passar num concurso e assim por diante. Mas muito importante, essa desobstrução significa uma purificação emocional. A desobstrução de obstáculos na matéria significa que, quando a pessoa ora para alguma coisa física que ela está precisando, ela vai ser curada na alma dela. O que a alma dela guarda de traumas, bloqueios e dificuldades que ela tem para conseguir prosseguir na vida dela. Vocês compreendem? Então, às vezes as pessoas elas, né, fazem essas orações, eu quero um trabalho, e aí de repente elas têm dor de estômago, passam dias com dor de estômago, com mal-estar, nervosas, agitadas, é porque ali está sendo feito uma cura, uma purificação das emoções dela, dos sentimentos dela negativo, que a energia dela está trancada, está fechada, está escura, está obstruída e, portanto, um caminho para ela mais equilibrado, mais harmonizado, para ela conseguir um trabalho, um emprego, por exemplo, está trancado por ela mesma, pelo próprio comportamento dela, pelos próprios traumas que ela guarda e que são impedimentos para ela conseguir chegar adiante na sua libertação espiritual. Então temos que ter bastante cuidado naquelas questões assim, de que a pessoa ela não consegue as coisas do jeito que ela quer. Eu quero um trabalho assim. Há alguns anos, agora estou me lembrando, há alguns anos atrás eu atendi uma moça que ela me arrepiei naquele momento que ela me falou aquilo, né? Não foi um arrepio muito bom, não. Ela me disse assim, ela trabalhava lá numa grande instituição lá, e aí ela tinha um cargo e estava abrindo um processo seletivo interno para assumir um outro cargo melhor e, obviamente, com melhores condições financeiras dentro daquela instituição. E essa pessoa chegou para mim na terapia e disse assim, olha, Mário, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu gosto ali do setor onde eu trabalho e tal, mas eu vou te falar, os meus olhos cresceram ao pensar que eu posso estar na chefia daquele setor. Nossa, isso é muito negativo. Isso é uma ambição negativa. Então, existem pessoas que elas são ambiciosas. Elas querem as coisas na matéria porque elas querem crescer dentro de determinada área profissional, por exemplo, mas elas não estão se importando se aquele crescimento vai afetar negativamente outras pessoas. Elas não estão se importando se aquele crescimento vai prejudicar outras pessoas. E principalmente elas não se perguntam se aquilo que elas estão pedindo na oração é da vontade divina, tá? Porque existem pessoas que pedem coisas materiais, mas essas coisas materiais não são da vontade da alma. Então, ela força uma determinada situação e, nesse sentido, para conseguir essas coisas que ela quer na matéria, né? E aí, quando ela força, ela vai em certos lugares para pessoas fazerem oração, para pessoas fazerem trabalho, para pessoas fazerem atendimentos até de ordem terapêutica, tem gente que busca, tem coisas assim, né? Para que ela consiga os objetivos que ela quer na matéria. E isso não é da vontade da alma. Porque quando a gente quer algo na matéria, quando a gente intenciona algo na matéria, nós temos que intencionar para que esse trabalho, esse projeto, essa ideia, esses estudos, isso que eu estou intencionando na matéria, ele seja também um projeto da minha alma para o meu bem e
para o bem das pessoas, tá? E existem pessoas que não têm essa visão. Então, o que vai acontecer? Elas vão buscar certos tipos de orações, certos tipos de trabalhos espirituais para forçar uma determinada realidade para ela. Elas vão gerar um karma bem negativo para ela e para outras pessoas, que são os contratos kármicos na área profissional e financeira, certo? Bom, então é isso que a gente tem que ter esse entendimento, tá? Também a energia de uma oração, ela gera sim curas físicas e cura não físicas, né? Então, as curas, elas, através de uma oração, elas chegam através do coração, da frequência do coração e da respiração, tá? Então, um coração que ele é puro e verdadeiro e a gente se sintoniza com uma oração equilibrada, calma e serena, a gente vai atrair o que eles chamam de partículas lumínicas, o que o autor fala, né? Que é uma energia fotônica. O que é uma energia fotônica? São fótons, que são partículas de energia na forma de radiação eletromagnética. O que é eletromagnética? Elétrons e prótons, positivos e negativos, cargas magnéticas, mentais, emocionais, que estão no nosso campo de energia, tá? Então, quando nós fizemos uma oração, essas partículas lumínicas, essas partículas e energias fotônicas, prótons e elétrons, elas formam um campo de energia, uma luz, é luz mesmo, entendeu? São pontos de luz. Esses pontos de luz, eles podem, ao nós mentalizarmos esses pontos de luz, eles podem gerar todo um trabalho de materialização daquilo que a gente vem projetando na nossa emoção, no nosso coração, nas nossas intenções. Por exemplo, como é que eu oriento as pessoas a fazerem as suas orações? Eu digo assim para elas, alguém que vem com uma situação de problema de relacionamento, tá com problema no casamento, então a pessoa ela precisa gerar primeiro, né? Tem todo um trabalho terapêutico que nós não vamos entrar aqui nesse detalhe, posso falar isso num outro momento, mas vamos lá. Então a pessoa vem com um problema no casamento. Então, um dos exercícios que eu trabalho com a pessoa é ela mentalizar o seu cônjuge e mentalizar uma luz no seu coração. É um exemplo. E ali ela vai projetando por intermédio da fala, por intermédio do coração, por intermédio de uma intenção de cura, ela vai mentalizando paz, ela vai mentalizando perdão, ela vai mentalizando cura para esse relacionamento que ela está vivenciando, tá? Então, esse tipo de comportamento, ele vai projetar, ele vai emanar, a nossa intenção, ela vai vibrar como se fosse uma onda de luz que vai se magnetizar a esses campos eletromagnéticos de partículas lumínicas e ela vai ser direcionada para aquela luz, para aquela oração, para aquela intenção que eu estou colocando durante uma oração, tá? Então é o meu pensamento, é o meu sentimento, o meu coração verdadeiro, as minhas palavras verdadeiras, e aí eu projeto, e essa luz, essa energia, essas partículas de luz que estão nos nossos campos, né, que estão ao nosso redor, nos nossos corpos, elas se projetam e elas geram então os resultados que eu preciso, seja para uma cura emocional, uma cura física ou algo realmente na matéria, certo? Vamos continuando então. O segundo estágio de uma oração, de cura através de uma oração, né? A oração feita com o compromisso, né? Com compromisso, disciplina, ela alinha os corpos espirituais, ela revitaliza e equilibra a energia dos corpos, ela cura o sistema nervoso, dá qualidade ao sono,
revitaliza células. Que maravilha, né? Também ela promove, quando feita com vontade, consciência e com amor, o indivíduo sabe por que está orando. Muito importante aqui, você até pode fazer uma oração formal, por exemplo, um Pai Nosso, uma Ave Maria, a oração mais tradicional, pode? Pode, mas você tem que ter consciência do porquê que você está orando, porque você está colocando aquela oração daquele Pai Nosso. Junto com a oração do Pai Nosso, da Ave Maria, você tem que saber o porquê que você está emanando cada uma daquelas palavras, sabe? Porque isso vai te trazer consciência, ou seja, você vai estar ciente do porquê você está vibrando e você vai colocar ainda mais energia, você vai estar colocando mais amor, você vai estar colocando cada vez mais a tua alma, a tua ação de Deus em você e você em Deus em um momento de orações, ok? Também o segundo, quando a pessoa entra num segundo estágio, num outro nível de orações, né? Ela produz trabalhos no inconsciente, memórias de seu mundo interno, as suas experiências de almas e trazem curas traumáticas, tá? Curas de traumas. Então, trabalhos no inconsciente também significa que a pessoa vai ser curada de traumas que ela guarda no seu inconsciente, no seu subconsciente e até no consciente, tá? De traumas, inclusive, que ela pode carregar em nível de memória de ancestralidade materna e paterna. Isso também ocorre, certo? Dissolve elementos involutivos e protege os centros coronários e sobre a aura da glândula pineal e pituitária. Muito importante isso, tá? Glândula pineal, pituitária aqui, tá? Elas são duas glândulas importantíssimas para a nossa intuição, a nossa percepção extrasensorial, o nosso desenvolvimento dos nossos dons, os nossos talentos de alma, certo? Algumas pessoas chamam isso de mediunidade, tá? Eu chamo de desenvolvimento de dons e talentos naturais das almas. Todo mundo tem. E os dons e os talentos precisam ser usados para o meu bem e o bem do outro. Eu não preciso frequentar nenhum centro espírita, eu não preciso frequentar nenhum centro espiritualista, esotérico, místico, para poder desenvolver os meus dons e os meus talentos de alma. Os dons e talentos são desenvolvidos por intermédio de uma prática de vida honesta, íntegra, verdadeira, nos meus relacionamentos, nas orações, nas minhas purificações, no meu entendimento de que eu preciso dia a dia me tornar uma pessoa melhor para o meu bem, fazer o bem para mim e o bem para o próximo, certo? Isso é muito importante, as pessoas clarearem um pouquinho essas questões. Ela também estabiliza as emoções e oportuniza tomar decisões com mais aptidão e assertividade, que nós já falamos anteriormente, né? Então, o autor aqui, ele corrobora com essas informações também, o que lá na neurologia e na neurociência eles já apontam em relação aos benefícios da oração. Sublima a consciência e os corpos físicos, sublima os impulsos sexuais, preparando o ser humano para uma outra etapa de evolução em outra realidade espiritual, tá? Isso para quem está no segundo estágio de cura, tá? Então existem pessoas que elas, né, entram em um outro nível de desenvolvimento da alma delas, né, onde realmente essas questões físicas elas vão ficando cada vez mais equilibradas, tá?
Porque, por exemplo, um impulso sexual, uma energia de ordem sexual, né, quando bem canalizada aqui por nós, quando bem alinhada com o nosso centro coronário, com o nosso cardíaco, essa energia ela é uma energia que nos dá muita vitalidade, ela nos dá um poder de criação e assertividade também, de intuições mais verdadeiras, tá? Mas quando os impulsos sexuais eles são utilizados para um prazer físico momentâneo, carnal e principalmente por questões de desejos, né? Onde não tem uma conexão de amor profunda e verdadeira entre as pessoas, então esse impulso sexual ele mantém a pessoa em um comportamento mais primitivo em relação aos seus comportamentos, né? Quando não existe um amor profundo entre as almas. Quando existe um amor profundo, aos poucos, e a oração que o casal precisa fazer é muito importante, né? Agora estou me lembrando aqui de pessoas que às vezes passam situações nos seus casamentos onde começa a ocorrer um desalinhamento da energia sexual, né? O parceiro ainda sente necessidade do contato, a parceira ainda não, né? E então começa a ocorrer um certo desajustes em relação a essa energia entre eles. Então, nesse momento, o que se recomenda? Se recomenda oração, a pessoa ora, se você vive isso na sua vida, você ore, você envolva o teu companheiro, a tua companheira em um campo de luz, coloque uma luz no coração dela ou dele, né? E peça que este vínculo sexual, esse vínculo afetivo, possa ser desenvolvido com uma energia mais sutil, mais harmônica, mais amorosa, de coração para coração, certo? E aí essa energia sexual ela vai sendo equilibrada durante o contato sexual entre vocês, certo? Bom, expande a nossa consciência para uma vida superior, o espírito sobre a matéria, e trabalha a redenção, a humildade, o perdão e a compaixão, né? Então, veja só, o que é o espírito sobre a matéria? É aquele exemplo que eu passei agora há pouco, da pessoa querer algo na matéria, mas às vezes não é aquilo que a alma quer, tá? Então, algumas pessoas podem estar se perguntando, mas Mari, então eu não posso intencionar querer nada, eu não posso intencionar querer trocar de carro, querer comprar uma casa, querer viajar, né? Algo assim, por exemplo, coisas na matéria. Eu não estou dizendo que a pessoa não pode, eu estou dizendo que a pessoa coloca em oração, coloca uma luz e diga, Deus, se for para o meu bem, para o bem da minha alma, para o desenvolvimento da minha alma, que esta minha vontade se concretize da melhor forma possível, para o meu bem e para o bem de todos, certo? Então ali você já vai tendo controle sobre as questões da matéria, a ambição vai sendo substituída pela consciência, pelo equilíbrio, porque uma pessoa ambiciosa é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa agitada, nervosa, agressiva, né? Ela é uma pessoa desleal, inclusive, né? Ela não mede esforços para conseguir o que quer, pode prejudicar muitas pessoas com as suas atitudes. Então, quando a gente ora e pede que o Espírito atue sobre nós, então nós vamos nos render, redenção, nós vamos render-se à vontade de luz para as nossas vidas, nós vamos ter humildade, nós vamos ter uma aceitação e, portanto, nós vamos ter mais calma e equilíbrio em relação a tudo dos nossos relacionamentos. Nós não vamos nos frustrar porque alguma coisa deu errada, porque eu não consegui tal coisa, entenderam? Eu vou trabalhar também muito o perdão,
muito a compaixão, que é aquilo que nós falamos, o perdão e a compaixão. Primeiro é o perdão comigo, pelas minhas próprias mazelas, e a compaixão é eu conseguir chegar no estágio de compreender a dor da alma do outro, que é algo muito mais profundo, uma conexão muito mais profunda em relação à nossa evolução aqui nesse mundo, ok? Vamos prosseguir. E o terceiro estágio de cura com a oração é quando, vamos ver aqui, né? Já estou aqui com quase chegando a 1 hora, nossa Senhora. Então, o terceiro estágio da oração é quando ela é constante em nosso ser, quando nossa essência se oferta ao plano maior, sai da esfera do livre-arbítrio, ok? Então, existem pessoas que chegam nesse terceiro nível de orações, tá? E ela já diz assim: Cristo está em mim e eu estou em Cristo. Nós já entramos nesse processo da nossa cristificação, tá? É quando eu me entrego totalmente para a vontade divina guiar completamente a minha vida aqui nesse mundo, tá? E eu saio dessa esfera do livre-arbítrio, tá? O livre-arbítrio é para pessoas que buscam ainda uma evolução na matéria. E existem pessoas que transcenderam essa visão na matéria, certo? Então o livre-arbítrio ela não tem mais. Quem comanda ela é o seu eu superior, é o seu eu interno, é a sua alma, porque a sua alma é sábia, é serena, é equilibrada, é harmônica e ela sabe, passo por passo, os caminhos que nós temos que tomar aqui para o nosso bem e o bem de todos. E, portanto, vai ocorrer um processo de aceleração das nossas curas e das nossas libertações kármicas aqui, quando nós entregamos o nosso livre-arbítrio ao nosso eu superior, ao nosso eu interno, à nossa energia de alma. Há um grande impulso e uma grande aceleração de uma cura nas nossas vidas de forma sem precedentes, ok? Isso é importante a pessoa compreender, mas é para quem chegou nesse terceiro estágio de cura. Outro aspecto, atinge vários níveis em seu estado de consciência, vai gerando efeitos diversos sobre nós para o planeta e aonde você estiver, irradiará cura e transformação, tá? Então, quando uma pessoa chega nesse nível de orações, aonde ela estiver, ali vai desencadear curas, não só para ela, mas para todas as pessoas que estão ao seu redor. Vai desencadear uma cura, inclusive, nos reinos da natureza, os animais, os vegetais, os minerais, tá? E as pessoas passam por uma transformação. Veja bem, transformação é diferente de modificação. Modificar eu posso mudar, mudar para um pouco melhor o meu comportamento. Eu era totalmente impaciente e eu mudei um pouquinho. Agora eu tenho um pouco de paciência. Eu mudei um pouquinho, certo? Certo. Transformação é transformação. Eu tinha um pouco de paciência e agora eu sou uma pessoa que não é que eu não tenho mais impaciência, eu sou a própria paciência, eu sou a própria serenidade, eu sou o próprio equilíbrio, percebe? Então, quem entra no terceiro estágio de cura passa pela transformação da sua consciência, você deixa de ser aquilo que você era e você se transforma em uma outra pessoa. Você não melhora um pouquinho, você se transforma em algo muito melhor. Percebem? Esse é o terceiro estágio de cura com a oração. Também cristifica o ser humano, que é o que a gente falou antes, né? Cristo está em mim e eu estou em Cristo. O que é cristificar o ser humano? Cristificar o ser humano é permitir que a energia do amor, sabedoria, entre em nós. O que é uma energia do amor, sabedoria? É um raio de cura, é uma frequência de cura.
aqui no planeta Terra e no Sistema Solar, mas mais na Terra, nós estamos atuando sob 7 raios de cura, tá? O raio amor, sabedoria, ele representa o segundo raio, que é o raio dourado. E essa energia, ele nos unifica ao Cristo cósmico. O que é uma vida cósmica? É uma energia que nos conecta aos anjos, aos arcanjos, às energias dos engenheiros siderais. Essa energia do Cristo cósmico, ela faz com que a gente vá saindo, a nossa alma passa por uma grande libertação e a gente vai gradativamente deixando, limpando o karma que a gente tem aqui na matéria de uma maneira muito profunda, tá? E as pessoas que passam por um processo de cristificação, elas tendem a desencadear nelas a libertação do karma na matéria. Ou seja, elas não vão mais responder por certos problemas que a humanidade vive, elas não passarão por certos problemas, certo? Então isso é muito importante. E quando ela desencarna, ou seja, quando ela termina a experiência física aqui dela, a pessoa que entrou nesse processo de cristificação, ela dificilmente encarna em mundos densos e sofridos. A não ser, dificilmente não, ela não encarna, a não ser que ela assuma um compromisso e uma tarefa de cura espiritual nesses mundos em união com os anjos e com os arcanjos, ok? Com essa estrutura do Cristo cósmico, tá? Cristo e Jesus, o Cristo, né? O Cristo, ele foi uma representação, ele ancorou, ele foi aquele que incorporou e materializou essa energia aqui no sistema Terra, tá? Então ele é o maior, é o maior exemplo e é a maior, é a resposta mais perfeita desse raio, dessa luz divina aqui para nós nesse planeta, certo? Bom, cristificar também é unificar a nossa consciência humana com a consciência de Cristo, Samana. Então, Jesus, o nome dele físico aqui foi Jesus, mas em níveis superiores é Samana, e em níveis mais elevados tem outros nomes também, tá? Por conta da vibração e dos níveis e das dimensões de energia, porque ele é Deus. Ele é a onipresença, a onisciência e a onipotência, tá? Então, cristificar-se é permitir que Cristo viva em nós e nós possamos viver nele. É quando ocorre um esvaziamento de nós, é quando nós nos permitimos curar centímetro por centímetro, todos os dias um pedacinho das dores que nós carregamos na nossa alma. E esse é um processo que leva muitos anos. Esse é um processo que leva muitas vidas. Por isso, quem entra no terceiro estágio de oração, a gente não entra no terceiro estágio de oração numa vida. Nós podemos começar um estágio de oração numa vida, e nós podemos ir toda a vida naquele nível 1. E lá no finalzinho a gente pode dar os primeiros sinaizinhos do nível 2. E aí nós vamos continuar na nossa próxima caminhada, na nossa próxima trajetória, o estágio 2 da cura através da oração, até que a gente chegue no estágio 3 da cura com a oração. Que bênção, né? Bom, e também, o que acontece no terceiro estágio de cura com a oração a partir de um processo de cristificação? Nós saímos da terra material, como eu falei agora há pouco. Nós concluímos um ciclo de vida de cura de 26 mil anos, que é o que está acontecendo aqui na Terra, tá? Esse estágio, essa transição planetária que todo mundo diz, é um período de 26 mil anos
do tempo aqui da Terra, de grande libertação espiritual que todos nós estamos vivenciando, certo? E a nossa evolução, para quem conseguir chegar nesse nível de cura, nós vamos ser levados após o nosso desencarne para mundos confederados, tá? O que é um mundo confederado? Um mundo confederado as pessoas, elas vivem em planetas que são protegidos pela energia dos anjos e dos arcanjos, pela energia do governo celeste central, um governo celestial que ele cuida de mundos cujas pessoas, prestem atenção, cujas pessoas escolheram cristificar-se. Então essas pessoas, elas vão purificar completamente a sua mente, o seu coração, e elas vão querer sair do livre-arbítrio, e elas vão dizer assim: Deus, viva em mim, me conduza passo por passo, pegue nas minhas mãos e me conduza passo por passo. E ela vai fazer um trabalho de vigiar e orar constantemente nela. Ela vai seguir rigorosamente as orientações que a alma dela precisa desenvolver nesse mundo para o bem dela e o bem de todos. E nesse sentido, a alma, ela então limpa os seus corpos, purifica os seus corpos, purifica a sua mente, purifica a sua alma. Então, o que vai acontecer? Ela vai viver em outros sistemas de vida, ou seja, vai para outros planetas após o seu desencarne, aonde a vida nesses outros planetas é mais harmônica, não tem a ideia de propriedade, tá? Não tem aquela coisa, isso é meu, eu tenho que ter dinheiro para comprar, se eu não tenho dinheiro eu não compro. Então as pessoas vão viver em mundos mais justos, mais igualitários, mais verdadeiros, com mais justiça mesmo, de desenvolvimento e de igualdade entre as pessoas. Isso é uma bênção imensurável para nós aqui que vivemos num mundo tão desigual como esse, né? E também as pessoas que se cristificam, elas não têm mais ideia de riqueza e de poder e de ganância. Não, elas têm a ideia da cooperação, da compreensão, do amor ao próximo, da ajuda ao próximo, de nós nos unirmos para um bem coletivo, tá? Elas não pensam na riqueza para crescer, para prosperar, dentro de uma visão de ambição, de ganância, de querer aparecer, sabe? De querer se sobressair sobre as pessoas. Elas não pensam assim nisso. Elas podem até ser ricas materialmente, elas podem até ter bastante dinheiro, essa energia monetária elas podem até ter, mas elas não vão ser dominadas pelo dinheiro. Elas vão pegar esse dinheiro e elas vão trabalhar dentro do que o plano de Deus precisa, aquela energia monetária, ela usa aquela energia monetária para um bem coletivo. E só consegue fazer isso as pessoas que estão conectadas no terceiro estágio de cura, tá? Ou no segundo, alguma coisa já consegue se trabalhar. Então a pessoa ela não vai se sentir dona do dinheiro. E ela vai ansiar muito por não querer mais viver numa sociedade materialista. Ela vai querer viver numa sociedade igualitária, de oportunidades, de pacificação, de evolução e de justiça para o bem de todos, certo? Isso nós conseguimos adquirir a partir do nosso terceiro estágio de cura em um processo de uma oração. Certo? Viu? Quantas bênçãos, né? Quantos benefícios a nossa alma tem
ao entrar num processo de oração. Não é só o nosso corpo físico, não é só a nossa estrutura cerebral, o funcionamento das nossas células que se curam, mas a nossa alma se cura em um nível muito elevado. Que ótimo, né, gente? Que bom. Bom, vamos lá então. Vamos ver. Pronto, terminamos, né? Terminamos. Então, como eu tinha mencionado antes para vocês, esses são os materiais que foram consultados, tá? Podem pesquisar ali e estudar mais a respeito do que nós apontamos aqui rapidamente, né? Nem tão rapidamente, mas enfim, nessa palestra, ok, gente? E eu deixo essas flores para vocês, flores do campo, e sou muito grata pela participação de vocês em mais esse nosso encontro terapêutico, certo? Tenhamos muita paz, tenhamos muita luz nas nossas consciências e não esqueçam, segunda-feira é dia do curso de genealogia sociofamiliar, para quem vai fazer, dia 28 de agosto até o dia 2 de setembro de 2023, certo? E no próximo domingo, nós vamos ter as orientações do mês de setembro para a nossa cura interior através da astrologia kármica e cósmica. Gente, muito obrigada a todos, tudo de bom e tenhamos um restinho de mês, né? Abençoado e até daqui a alguns dias. Tudo de bom.